Você vai acompanhar, a partir de agora, o programa Construção em Alta. Tudo sobre construção civil, reformas e arquiteturas com William Pilati e Giovanna Facchinelli. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar teu imóvel? Entre em contato pelo fone 549-9637-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é a loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352, no centro. Fone 54-3462-3674. E em Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos 1331, no centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa, você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre. Soluções em climatização com tecnologia de ponta? A Frisa tem. Atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 3462-1525. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação. Com vasta experiência, oferece produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Stone Mármore e granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54999967018. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54999616147. Total Cred, localizado na Galeria Milani, em Garibaldi. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Boa noite, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Construção em Alta. Sou o William Pilati, da Predileta Imóveis e Altar Imóveis, e todas as terças a gente conecta a você as principais tendências e novidades do universo da construção e também do design. Se você é apaixonado pelo setor e quer ficar por dentro de tudo o que acontece, não deixe de nos acompanhar. Siga @podcast Construção em Alta no Instagram e YouTube e fique por dentro de todos os nossos conteúdos. Estamos ao vivo na Conexão FM 87.5 e também pelo Facebook da rádio. Então mande sua pergunta, participe do nosso bate-papo. Hoje estamos recebendo César Ongarato, da Nicolini Ongarato Matuela Balbinotti Advogados. César, bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, William. É um prazer estar aqui com vocês e vou tentar, na medida do possível, colaborar aí com os teus questionamentos para a gente bater um papo, né? É, uma troca de ideia, né, César? Para começar, César, fala um pouquinho de quem é o César, né? Claro. Há quanto tempo está na advocacia, um pouquinho da tua história, e depois nós vamos para um assunto principal do nosso papo hoje, que é o holding, né? Uhum. Cara, então, eu sou advogado, né, William, formado desde 2020, agora vou entregar minha idade, né? Desde 2002, então já vai fazer aí 23, 24 anos, né, que eu já estou formado, desde sempre atuando na advocacia, mas às vezes militante de balcão de fórum, né, na advocacia de litígio mesmo, né, processo judicial. E desde que eu me formei, cara, há 20 e poucos anos, eu sempre estive vinculado com a advocacia empresarial. Então, meu foco há 20 e poucos anos é advocacia empresarial, né? O foco do nosso escritório é advocacia empresarial. A gente advoga aí para uma série de empresas e para muitas construtoras aqui da região, de Garibaldi e região, né? Então, esse tema da construção civil é um tema que, embora reflexo, né, eu conheço relativamente bem, né? E todos os meandros da construção civil aí por causa da minha atividade. São 22 anos, né? De novo, ligado à atividade empresarial, e muita da minha advocacia aí presta também,
aborda aí a construção civil, assessorando e trabalhando com as construtoras da região, né? Então tu já sabe tudo que pode acontecer numa construção, num contrato não tão bem feito e tudo mais. Cara, isso eu sei de cor e salteado. De cor e salteado. Isso aí é o nosso dia a dia, né? Não só da construção, mas a gente tem empresas com sede em Garibaldi, sede filiais em outros estados também. E a gente entende hoje o quão arriscado, né? Qual é o risco de ser empresário no Brasil, né? Eu sempre digo, cara, que ser empresário no Brasil é ser herói, né? Porque junto com toda a satisfação de ser empresário, né? Porque eu entendo que para ser empresário o cara tem que ter uma vocação e isso tá ligado à satisfação, porque ninguém seria, né? Mas a gente sabe também que num país chamado Brasil, né? Os riscos, né? De uma atividade empresarial, né? Seja através da construção, passivos ambientais, passivos trabalhistas, passivos de ordem tributária, né? A gente conhece bem e meu foco é isso há 22 anos trabalhando com empresas e vendo dia após dia, né, o quão difícil é ser empreendedor no Brasil. Sim, e são todas as áreas, elas acabam chegando num ponto, um denominador que vai cair na mão da área judicial para ou resolver ou penalizar, digamos assim, né? William, a minha experiência, e fui presidente da OAB também aqui da subseção Garibaldi Carlos Barbosa, me permite dizer, com 20 e poucos anos de experiência, que o Brasil é um país que gosta de litigar, né? Então, o que acontece? O que é um processo judicial? Um processo judicial é a materialização da ausência de diálogo entre as partes. Sim. Entendeu? E hoje as pessoas resolveram que é melhor ser... Eu não sei porquê, de onde tiraram essa ideia, né? Que é melhor ser processado do que conversar. Então, hoje nós temos uma infinidade de processos. Qualquer coisa vira processo judicial. Então a pessoa... briga de cachorro, desentendimento entre desentendimento casal em bom sentido, né? Mas qualquer desentendimento no casal vira um processo judicial, né? Qualquer problema aí numa construção vira um processo judicial. Então as pessoas pararam de conversar e resolveram se processar. Então tu pega, por exemplo, uma comarca que nem Garibaldi, né? Nós temos aqui 37 mil habitantes. Nós temos um universo em Garibaldi de mais ou menos 12 a 13 mil processos. Isso só para um juiz. Isso significa, obviamente, que nós temos, não só Garibaldi, mas o Brasil inteiro, né, um perfil de alta litigiosidade. Ou seja, o brasileiro gosta de processo. Eu ainda não entendi porquê, né, mas gosta de processo. Então, o que eu digo para ti é que esses meus 22 anos me permitem dizer isso, né? As pessoas pararam de conversar e se processam, né? Como se, não que se... A conversa talvez resolveria num tempo mais curto, facilidade e tudo mais? Eu vou te dizer que talvez 50 não, talvez seja muito 50 porque tem processos complexos, mas de 30% a 40% dos processos que hoje estão no judiciário se resolveriam se as partes sentassem e chegassem a um denominador comum. Que vai ser, teoricamente, o mesmo... A primeira conversa tua vai ser tentar resolver assim, mesmo sendo uma ação. Nós advogados, assim, eu sempre digo, o advogado é o primeiro juiz da causa, né? Então, o que a gente tenta fazer no primeiro? É tentar aproximar as partes para verificar se, olha, cara, vocês não querem conversar aqui para a gente evitar um processo? Pelo menos lá no escritório a gente tem essa premissa, assim, de antes de entrar com o processo, de tentar aproximar as partes. Olha, vocês não querem conversar aqui para evitar um processo, para evitar que esse processo vá para a justiça e a gente fique aguardando anos aí para uma decisão judicial, que muitas vezes a decisão judicial não agrada nem A nem B. Sim, e pode acontecer, né? E pode acontecer, né? No momento que eu entrego a decisão do meu conflito ao Poder Judiciário, aquela decisão pode me agradar, pode agradar a parte contrária, pode agradar nenhuma das partes. Sim. Né? Sim. Então nós no nosso cotidiano de advogados, lá no escritório, a gente sempre tenta isso, aproximar as partes para ver, olha, vamos conversar aqui, né? A não ser processos de que essa aproximação não existe, né? Por exemplo, questões tributárias, né? Essa questão que tu não consegue, por exemplo, chamar a União... Não sentar com ninguém. Não consigo sentar com a União, o Estado do Rio Grande do Sul, né? Para tentar fazer... Mas, assim, num processo envolvendo particulares, né? Quando o direito é possível de acordo, a gente sempre tenta sentar. Para justamente evitar que tudo vire um processo judicial, que tudo vá parar no judiciário, que as pessoas fiquem ali esperando anos para ter a solução da sua vida, né? Porque... Vamos imaginar, se Garibaldi hoje tem 10, 12, 13 mil processos, eu não sei exatamente agora, também não quero mentir, mas é essa média, tá? Cada processo é a vida de uma pessoa. Claro. Então tem pessoas ali, processo de inventário, a gente vê que dura anos, 5, 6, 10 anos dura um processo desse.
E as pessoas ficam aguardando todo esse momento, né? Então, é difícil. A vida do empresário brasileiro é bem difícil. Mas isso me chama a atenção, esse número, como que seja 10 mil processos em Garibaldi. É um número considerável pelo tamanho da população, né? Não, tá, com certeza. Com 30, certeza. vamos lá, Mas isso 20 não é uma a realidade 30%. isso não é uma realidade de Garibaldi. Se eu for a Bento, é assim, se eu for a Barbosa, é assim, Farroupilha, Caxias, É bastante, né? é um número estrondoso de É. processos judiciais. Então, o que vira processo judicial? O cara deixa de pagar na loja, eu não estou dizendo que a loja não tem esse direito. Isso vira processo judicial. Sim. O cara não paga o IPTU, isso vira processo judicial. O cara está com o IPVA atrasado, vira processo judicial. O cara toma uma multa, entra com recurso administrativo, não deu, entra com processo judicial. Então, basicamente, a vida do brasileiro vamos, a grosso modo, né? Muito dela está vinculada ao processo judicial. E, de novo, isso acontece porque as pessoas pararam de conversar. Entendi. Pararam de conversar. E quando as pessoas param de conversar, elas vão levar essa demanda para o judiciário, né? E aí, como eu disse antes, né? A decisão talvez não agrade nem a gregos nem troianos. Boa pra ninguém. É. César, vamos falar um pouquinho sobre holding, então. Claro, vamos lá. Vamos dar um start aí, para quem não conhece ou nunca ouviu falar nesse termo, né? O que seria uma holding, né? E depois nós vamos direcionar para qual o objetivo, a melhor parte dela, o funcionamento da utilização que tu hoje vai nos apresentar aí. Tá. Então vamos assim, a maioria das pessoas já ouviu falar em holding, assim, e a gente vê as pessoas assim com alguns entendimentos equivocados. Então eu vou até aproveitar esse espaço para tentar esclarecer. O que é holding, cara? Assim, a grosso modo, e vão tirar todo o juridiquês da minha fala. Ótimo. Vamos falar o jeito mais simples possível, tá? O que é holding? Holding é uma empresa. Holding é uma empresa. Então quando eu falo, fulano de tal tem uma holding, significa que ele tem uma empresa. Então ele tem lá, vamos pegar o João da Silva. O João da Silva tem uma metalúrgica, ele tem um posto de gasolina, um supermercado e ele tem uma holding. Quantas empresas ele tem? 4. Certo. Tá? Então o que é holding? Holding é uma empresa. Tá? Como uma empresa, ela precisa de contador, CNPJ, contrato social, pagamento dos tributos, toda essa questão. Então a primeira coisa que eu quero desmistificar é o seguinte, o que é holding? Holding não é um papel nem um contrato. Holding, via de regra não, a regra é que ela é uma empresa, com um CNPJ registrado lá na Junta Comercial, na Receita Federal, tudo certinho. Então holding não é um contrato, não é um papel que a gente faz em casa, não é um papel que o advogado faz. Holding é uma empresa. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, o que é holding? Holding é uma empresa. E ela vai ter as custas de manter funcionando como se fosse uma empresa normal. A diferença de eu ter uma metalúrgica e uma holding é que o KNAI, Tá? que é o KNAI da atividade econômica, né? Lá da metalúrgica vai ser metalúrgica e da holding vai ser holding, de instituições financeiras, alocação de imóveis próprios, etc. A diferença dela de uma metalúrgica é basicamente os KNAIs que estão no contrato social. E obviamente que, como ela é uma empresa, eu tenho um contrato social, que esse contrato social é registrado na Junta Comercial, eu tenho a inscrição na Receita Federal, eu tenho que levar isso para o contador, eu tenho todos os custos de como uma outra empresa qualquer. Tá? Então, a primeira coisa que nós temos que entender, o que é holding? Holding é uma empresa. A diferença é que a atividade dela é uma atividade específica, uma atividade bastante peculiar que difere das outras, da metalúrgica, do posto de gasolina, do supermercado e etc. Tá? Então, holding não é um contrato, não é uma coisa que eu busco, não é uma coisa que eu faço em casa, não é um papel que eu e o meu sócio fizemos, que eu e minha mulher, eu e meus filhos fizemos. Não. É uma empresa e ela tem uma série de requisitos legais para que ela tenha validade e ela atinja realmente a finalidade a que se presta, né, Will? Tá, entendido. E aí, vamos lá, quero fazer minha Vai lá. holding. Por aonde eu começo, né? E quando eu vou saber se ela é válida para mim ou não? Porque pode ser que Entendi. seja importante ter, ou pode ser que para mim não serviria. Eu tenho o meu imóvel, talvez sirva, talvez não. Eu tenho filhos, como é que funciona essa questão? Pode ser como um inventário? Facilita o inventário? Não facilita? Então, vamos para a segunda parte da nossa conversa. Já entendemos que holding é uma empresa. Uhum. Tá? Agora, para que essa empresa serve? Tá? Essa empresa serve para administrar bens, tá? Tá. Administrar bens de um determinado grupo de pessoas, que podem ser eu, tu, a Maria e o Pedro, nós abrimos uma holding, ou pode administrar os bens de uma família. Tá, então pode ser ou familiar ou entre outras pessoas aleatórias. Aí já tem a primeira distinção. O que é holding familiar? Holding familiar é que compõe o mesmo grupo, a mesma família.
Tá? Então, pai, mãe e os filhos fazem uma holding. Ah, holding patrimonial, qual é a diferença de holding familiar patrimonial? É basicamente quem compõe ela. Eu estou pulando todo o juridiquês aqui, estou usando a maneira mais fácil possível. Então, qual é a finalidade dessa empresa? É administrar o patrimônio do sócio. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que entender, para mim ter uma holding, eu tenho que ter patrimônio. Tá? Então, a finalidade, holding é uma empresa e a finalidade dela é administrar o patrimônio daquele grupo de sócios. Tá? E como é que funciona isso? Na prática, como é que funciona? Tá? Os sócios transmitem, os sócios passam esse patrimônio pessoal. Então, vamos imaginar assim, vamos te usar como exemplo. Tá. O William, lá na vida dele, ele tem 5 apartamentos e 2 pavilhões. Tá. Todos esses imóveis estão no CPF dele. Tá? Então, eu vou lá na declaração de imposto de renda, lá eu vejo que no CPF do William, lá tem 5 apartamentos e 2 pavilhões. O William, num determinado momento, chega, cara, olha só, eu acho que eu preciso profissionalizar a gestão disso, tá? Para ter benefícios tributários, depois eu vou falar um pouquinho desse. Mas principal finalidade, assim, a primeira finalidade seria te proteger. Proteger o teu patrimônio. Tá? Por que proteger esse patrimônio? Porque o William vai lá, abre uma empresa, contrata um contador, contrata um advogado para fazer todo o planejamento, tá? Registra tudo bonitinho e a partir daí ele vai escolher alguns imóveis dele ali para passar esse imóvel do CPF para o CNPJ, através de um processo chamado integralização de capital. Tá? Então, o que a holding faz? A holding é uma empresa aberta em que os sócios, pessoas físicas, tá, vão passar parte do seu patrimônio, ou querendo até a totalidade desse patrimônio, para aquela pessoa jurídica. Então, quando eu olho a declaração do imposto de renda do William, eu tenho 5 apartamentos. A partir daquele momento, ele ficou com 2 apartamentos e 3 apartamentos não estão mais no nome dele. Então, lá na holding da Pilate Corporation. Tá lá no CNPJ. Tá lá no CNPJ. Eu passei, como se tiro do meu nome, eu passo pra empresa. Agora, quem é dona daquelas cotas, daqueles pavilhões, é a empresa. A partir do momento em que tu leva esse patrimônio para dentro da empresa, esse patrimônio não é mais teu, pessoa física, e passa a ser patrimônio da pessoa jurídica. O que tu fica? Tu fica como sócio, cotista, né? Tu fica como sócio daquelas cotas sociais. Beleza. Então, o que acontece? Quando eu vou olhar a declaração do imposto de renda do William, eu não acho mais aqueles imóveis. Né? Certo. Por quê? Porque aqueles imóveis estão dentro de uma empresa que ele criou, dentro de uma holding. Tá? Isso dá a primeira vantagem de uma holding, que é proteção patrimonial. Ou seja, eu não tenho, por exemplo, assim, vamos imaginar o seguinte, o que um advogado olha quando ele vai entrar com uma ação? Qual é o patrimônio do devedor? Sim, pra ver se vai conseguir cobrar. Resumindo, se esse cara vai ter dinheiro ou não, entendeu? Aham. Bom, se eu olho o CPF do William, aquele CPF lá que a gente chama, vamos dar uma expressão bem popular, tá bem gordinho o CPF dele, tá cheio de imóveis lá dentro, né? É um prato cheio para mim atacar aqueles imóveis. Certo. Mas no momento em que eu tiro os imóveis da propriedade da pessoa física e passo esses imóveis para a pessoa jurídica, eu tenho uma proteção, eu tenho uma camada a mais de proteção na medida que aqueles imóveis não estão mais disponíveis no teu CPF, mas estão dentro de uma empresa da qual tu é sócio. Tá? Isso dá a primeira questão a primeira vantagem chamada proteção patrimonial. Tá? E agora eu vou desmistificar uma coisa aqui. O pessoal fala, antigamente não. 2 anos atrás, mas holding é blindagem patrimonial. Então o cara passa todo o patrimônio lá para dentro da holding, a partir daí ele pode fazer o que ele quiser, que ele não paga mais as contas. Errado. Nunca existiu blindagem patrimonial. Holding, na verdade, é uma estrutura de planejamento patrimonial. Quando eu crio uma holding, quando eu tiro os imóveis do CPF dos sócios e levo para dentro da pessoa jurídica, eu só estou criando uma proteção a mais. Mas isso não evita que ele pague as contas, que ele possa ser acionado por credores, nada disso, tá? Então não existe blindagem patrimonial, existe proteção patrimonial. Sim. É um pouco diferente, mas muda tudo, né? Totalmente diferente, totalmente diferente, totalmente diferente. Né? Sim. Então, vamos lá de novo, vamos voltar aqui. O que é a holding? Holding é uma empresa criada com a finalidade de administrar os bens dos sócios. Tá? Então vamos a um exemplo prático. O William pode criar uma holding sozinho, mas eu e o William somos investidores. Nós somos investidores. Então a gente bota dinheiro lá
participa na construção de empreendimentos imobiliários, em troca de imóveis, participo na formatação de condomínios, né? Então, o que acontece? Nós dois somos investidores, a gente joga dinheiro lá e a gente recebe imóveis. Certo. Beleza? Operação normal, todo mundo conhece como funciona. A diferença é que nós entendemos que esses imóveis não dá para ficar na pessoa jurídica, primeiro porque tu tem a tua atividade eventualmente é uma atividade de risco, a minha atividade é uma atividade de risco, advogado, então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma estrutura societária para botar o nosso patrimônio lá. Então eu e o William vamos fazer um contrato social, vamos criar uma holding, nós vamos ser sócios dessa holding, e toda vez que esses imóveis chegar para nós aqui, não vai entrar para nós, pessoas físicas. Né? Ou melhor, ele vai vir para nós, pessoas físicas, mas ele não vai ficar na pessoa física. Nós vamos, através de um processo chamado integralização, levar esses imóveis para dentro da nossa empresa. E a nossa empresa vai ter que finalidade? Administrar aquele patrimônio. Certo. Então, holding nada mais é uma empresa que com a finalidade é administrar o patrimônio do sócio. Que pode ser eu, o William, ou tu, tua esposa e teus filhos, aí varia. Sim, vai de uma análise mais pontual e para cada caso. Pontuais, né? Inclusive, quando eu falo em holding, eu posso inclusive levar para dentro dessa holding não só imóveis, mas participações societárias. Então lá pelas tantas, eu tenho uma holding que além de imóveis, ela tem participações societárias. Então a minha holding, ela é dona ela tem 50% do Posto Esso, 25% da padaria, vamos usar o exemplo, da padaria da Justina, hipoteticamente, né? Um abraço pro Daiane, nosso amigo. Propaganda, manda propaganda depois pro lanchinho. 5% do Cairu, entendeu? Sim. Então a minha holding, além de ter imóveis, ela pode ter participações societárias. Na verdade, é uma empresa que está aqui para administrar todas esses meus negócios, né? Esses meus bens e essas minhas eventuais participações societárias. Ficou claro até aqui? Ótimo, tá ótimo. Bem tranquilo. Quanto à integração de capital, né? A integralização. O imóvel está no meu nome. Para subir esse imóvel para o CNPJ, eu faço todo o pagamento de tributos. Vamos pensar assim, eu tenho um nosso ouvinte que tem lá 5, 6 imóveis, né? Tudo na pessoa física. Acho que essa é uma dúvida bem comum, né? É a principal. Quando eu transfiro o meu imóvel da pessoa física para a pessoa, eu tenho que pagar alguma coisa? Exatamente. A resposta objetiva é depende. Advogado, se não falar depende, não é advogado. Tá, coisa errada. Agora, para saber a resposta, tem que pagar. Tô brincando. Quer consultar, tá o endereço? Amanhã tô lá. Mas via de regra, o que acontece? Quando no Brasil, tu sabe melhor que eu, porque tu trabalha no ramo, toda vez que eu mexo a titularidade do imóvel, ou seja, eu pego esse imóvel que está no nome do César, passo para a Joana, toda vez que eu faço uma doação, uma compra e venda, existe tributo. Então, no Brasil, toda vez que eu mudo a titularidade do imóvel, eu pago tributo. Certo. Obviamente. Quando eu pego esse imóvel que está no meu nome e levo para dentro da holding, via de regra, existem exceções e peculiaridades, mas via de regra, se a minha holding ela vai auferir renda com aquele imóvel, ou seja, eu vou ter locação, depois quero vender, etc., eu tenho que tributar pelo ITBI. Certo. 2% sobre o valor auferido, apurado pela Fazenda Municipal. Sim, não pelo valor que está escriturado. Não pelo valor que está escriturado. É aquela velha discussão que nós conhecemos bem, né? Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho um apartamento de 500 mil, tá no nome do César, tá? Eu vou tirar do meu nome e vou jogar dentro da minha holding do William, tá? Da William Corporation, lá, da William Participações, Pilate Participações, vamos criar nossa holding. Tá. Quando eu levo esse imóvel lá para dentro, eu tenho que pagar ITBI. Certo. Eu tenho que pagar. Isso tem um custo. Existem algumas situações em que é possível evitar esse custo. Mas a regra geral é que vai incidir ITBI. Sim, na real tu faz uma análise de cada pessoa e cada situação para saber se tem algo que vai... alguma exceção, mas a regra é essa, ITBI. Entendeu? Então, o William quer transferir o patrimônio dele para dentro da holding. Cara, via de regra tu vai pagar ITBI. 2% sobre o que a Fazenda Municipal avaliar. Certo. Não é sobre o valor venal, aquele do IPTU, não é sobre o valor que está na escritura, é sobre o valor que a Fazenda Municipal vai apurar. A mesma coisa na compra e venda do imóvel. Sim, não muda nada porque tu está teoricamente transferindo bem. Mudando a titularidade, sai do CPF, vai para o CNPJ. Tá? Então vamos lá, a primeira vantagem de ter uma holding é eu ter proteção patrimonial. Ou seja, aquele meu patrimônio não fica mais disponível
entre aspas, dando sopa lá no meu CPF. Ele fica vinculado dentro de uma empresa da qual eu sou sócio. Então, o patrimônio lá... Então, o William não vai ter mais 5 apartamentos e dois pavilhões. Ele vai ter um apartamento no nome dele e o resto está tudo dentro da holding dele. Está tudo dentro lá do CNPJ. Ele vai ter X cotas daquela Ele vai ter empresa. 100% das cotas se for só tu, porque uma pessoa pode ter uma holding sozinho. Pode ter uma holding sozinho, claro. Hoje no Brasil a gente tem a Sociedade Limitada Unipessoal, SLU, que permite que nós tenhamos empresas de responsabilidade limitada com um sócio só. Tá? Antigamente existia a Ireli, agora não existe mais, né? Sim. Então hoje eu tenho. Então a pessoa pode ter uma holding sozinho. Ela só pode ter uma holding com várias outras pessoas. Tá? Mas ela pode ter sozinha. Então isso é bem importante. A primeira vantagem de todas é, proteção patrimonial. Eu deixo o meu patrimônio deixa de estar disponível. Exposto, né? Ele estaria Exposto, exposto, entre teoricamente. aspas, para estar, de certa forma, com uma camada de proteção dentro dessa empresa, dessa holding que eu criei. Então essa seria a primeira vantagem. Tá. Segunda vantagem, tá? O que acontece? Quando eu recebo aluguéis na pessoa física, eu tributo imposto de renda. Certo. Correto? Sim. Quando eu recebo bancarizado, tudo bonitinho. Não estou falando de quem recebe no PF, né? No Pix que ia ser controlado. Que No Pix que ia ser controlado, agora não. Estou falando da operação declarada, tá? Declarada. Quem ganha por fora, eu não sei como é que se faz isso, mas vai. Tá? Mas vamos imaginar. O William lá pegou os 2 pavilhões que ele tem e ele ganhava lá 20 mil de cada pavilhão. 40 mil. Qual é a alíquota que o William vai pagar de imposto de renda? 27,5. Correto? Certo. Então, se o William pegar aqueles 40 mil e receber aquele aluguel na pessoa física, ele vai pagar 27,5. Concorda comigo? Bom, se esses imóveis estiverem dentro de uma holding, essa holding estiver sendo tributada pelo lucro presumido, e 99,9% dessas holdings vão ser tributadas pelo lucro presumido, ele não vai ter mais 27,5% do imposto de renda, mas ele vai ter 11,33%, que é o valor da tributação que ele vai incidir sobre o aluguel que a holding recebe, não mais a pessoa física. Sim. Então a segunda vantagem é uma vantagem tributária, porque a holding paga menos imposto quando ela recebe aluguel do que a pessoa física. Sim, dá uma diferença de 16%. É 16%. E aí a gente começa a fazer cálculo, né? As pessoas ficam falando, mas o ITBI é caro. Tá, mas vamos fazer um cálculo aqui, né? Quanto é que tu ganha de aluguel? Entendeu? Lá pelas tantas, é muito mais vantajoso tu pagar o ITBI e ficar recebendo o aluguel lá dentro da pessoa jurídica do que na pessoa física. Claro. Tá? Tem que fazer cálculo. Eu sempre digo, tem que fazer cálculo. Tem que sentar na mesa e fazer cálculo. Então, primeira vantagem, é uma espécie de proteção, uma espécie de blindagem. Sai do meu CPF e fica vinculado lá dentro daquela pessoa jurídica. Segunda vantagem, tributária. Tá? Principalmente não, basicamente para quem recebe grandes valores de aluguel. O aluguel da pessoa, quando uma pessoa física recebe aluguel, nós temos uma alíquota progressiva do imposto de renda que vai até 27,5%. Tá? Isso todo mundo sabe. Se eu recebo aluguéis lá dentro da holding, a tributação da pessoa jurídica é diferente da pessoa física. E lá dentro, essa minha tributação, ela vai de 11,3 a 11,33 ao máximo de 14,53. Arredondando, assim, a grosso modo, que agora não estou com os números na cabeça aqui. Então, a segunda vantagem é ter uma vantagem tributária. Outra vantagem tributária. Quando uma pessoa vende... Deixa eu até pegar aqui na minha... Fiz uma cola aqui, Willis, tu me permite? Claro, aqui? fica à vontade. Quando tu me permite aqui, que eu já vou te dar esse número certinho aqui. Tá? Então, aqui, ó. Locação dentro da pessoa jurídica, né? Ela vai de 11,33% a 14,53%, dependendo do valor, tá? Mas é uma grande vantagem se eu estou falando de 27,5% para a pessoa física. O que acontece quando uma pessoa física vende um bem? Ela não tem que apurar o tal do ganho do capital? Exato. Então, eu adquiri um bem por 100 mil. Vamos imaginar, na minha declaração, eu nem vou entrar no mérito de onde é que veio aquele bem lá. Mas na minha declaração de imposto de renda, aquele bem está por 100. Correto? Vendi por 1 milhão. 900 mil de ganho de capital. 900 mil de ganho de capital, 900 vezes 15% é o que eu tenho que pagar a título de ganho de capital. Certo.
Lembrando que a alíquota de ganho de capital é progressiva, que nem o imposto de renda, e ela tem uma alíquota máxima de 22,5%. Então, dependendo do tamanho do negócio, eu posso ter na pessoa física um ganho de capital de 22,5%. Tá? Se eu levar esse imóvel lá dentro da minha holding, esse imóvel lá está dentro da minha holding, quando eu vender esse imóvel e esse imóvel estiver alocado contabilmente no lugar certo, que seria o estoque, eu não tenho ganho de capital. Eu vou tributar 6,73 sobre o valor total da venda. Sim, porque na real teu produto vira o imóvel. Meu produto vira o imóvel. Se fosse a metalúrgica que tu começou o exemplo lá, seria o produto da holding os imóveis como Os gestão, imóveis. né? Os imóveis. E aí seria como se fosse a cadeira que o cara faz lá na metalúrgica dele. Raciocínio perfeito. Então eu vou ter imóveis que eu vou ter rendimentos através da locação. E esses imóveis estão ali, eu vou ter uma vantagem tributária. E outros imóveis que eu vou adquirindo, terreno, vão estar lá dentro da minha holding como se fosse mercadoria, como se fosse estoque. E quando eu vendo esse patrimônio não tem ganho de capital, mas sim ele vai sofrer incidência de 6,53% em razão da venda. E aí é 6,53% sobre o valor total, não sobre a diferença. Sim, não é sobre o ganho do capital. Não é sobre a diferença do valor do imposto de renda do negócio. Tá, então veja essa segunda vantagem. Primeira vantagem, se proteger. Segunda vantagem, se os meus imóveis estão dentro da holding, eu posso ter benefícios tributários gigantescos. Sim. Considerável. Só para quem ganha aluguel tem que fazer o cálculo para ver se não está perdendo dinheiro. Ou seja, ele sai de uma alíquota aí, de repente, vamos pegar o exemplo do William aqui, 40 mil de aluguel por mês, 27,5. É uma fortuna de aluguel, quanto é que dá aí alguém? Deve dar uns 15 mil. Vamos fazer um cálculo de padeiro aí. 40... Ao vivo é... 11 ou 12, hein? 40 mil vezes 27,5? 11 mil. Em vez de pagar 11 mil, bota 11,33 ali. 40 mil vezes 11,33. $4.500. 4,500. Quanto é que eu economizei? 6 mil. 6 mil por mês. 11 mil. 6.468. 6,468 Economizar. Economizar. Sim. E Tá, se eu teoricamente paga o ITBI facinho. Facinho. Entendeu? Dependendo do tamanho da operação, facinho. Terceira vantagem. Tá? Vou dar as 3 vantagens principais aqui. Tá? Terceira vantagem. Tá lá dentro, meus imóveis estão protegidos, eu tenho uma vantagem tributária, eu acabei de mostrar para vocês qual é essa vantagem tributária. Tá? Quarta vantagem, eu posso, entre aspas, fugir do inventário, ou fugir de parte do inventário. Tá? Como é que isso funciona? Uma holding familiar. Pai e mãe abrem uma holding. Tá? João e Maria abrem uma holding e levam lá para dentro dessa holding parte do seu capital. Porque não vão levar todos, né? Por exemplo, não pode levar para dentro, não é indicado que leve para dentro da holding carro, né? Porque tudo isso gera muito passivo, né? Tem um acidente com o carro, quem é que vai responder? O dono do carro. O dono do carro é a holding, tá todo o patrimônio lá dentro. Sim, daí vai virar o... A gente tem que pensar a holding como se fosse um cofre, onde eu vou botar lá o meu patrimônio para proteger. Logo, dentro do cofre, eu não vou botar nada que possa gerar risco. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte. João e Maria, casados, tá, tudo bonitinho, tem 2 filhos. Então, João e Maria vão lá, abrem sua holding, levam lá para dentro determinado patrimônio. Então, e os filhos também, né, depois ou no momento da constituição, vão ser sócios daquela holding. Então, na verdade, nesse caso que eu estou dizendo, vão ter 4 sócios da holding. O pai, a mãe e os 2 filhos. Tá ok? O que o pai e a mãe fazem? Eles doam a integralidade das suas cotas aos filhos, reservando o usufruto. Então, o pai e a mãe doam suas cotas aos filhos e reservam o usufruto. O que é reserva o usufruto? Eles vão continuar na administração do patrimônio enquanto eles estiverem vivos. Faleceu o pai e a mãe, extingue o usufruto e os filhos automaticamente viram proprietário daquelas cotas sociais com todo o patrimônio dentro da operação. Aquele patrimônio que está dentro da operação não vai para o inventário.
nem as cotas sociais do pai e da mãe, porque elas foram doadas. Sim, já não tava mais. Não estavam no CPF deles. Uhum. Então, veja bem, quais são as 3 principais vantagens da holding? Primeiro, é proteger, de certa forma, o patrimônio do meu CPF. Tá? Levar o patrimônio para dentro da holding, se ela for bem planejada e bem estruturada, ela me traz benefícios tributários. E aí tem que cuidar com as gambiarras aqui, porque muitas vezes ela não traz benefício, ela traz passivo tributário. Tem que saber, tem que ter um contador, tem que ter um advogado que entenda dessa operação. Tá? E terceiro benefício é poder fazer o planejamento sucessório da família. De levar um determinado patrimônio lá para dentro dessa holding, e esse patrimônio, essas cotas, né, porque o pai e a mãe vão ser donos das cotas, os filhos também, o pai e a mãe doam a integridade das suas cotas aos filhos, com usufruto, eles ficam com o direito ali de administrar aquela empresa enquanto eles estiverem vivos, morreram, automaticamente extingue o usufruto, como se fosse usufruto de um terreno. Sim, um padrão. Padrão, extingue-se e os filhos viram dono automaticamente daquelas cotas e todo o patrimônio que está lá dentro. Sem inventário. Eu poupo parte do inventário. Ah, vou ter inventário? Provavelmente vai ter, mas porque o cara vai ter o carro, outro bem, vai ter dinheiro na poupança, vai ter aplicação financeira, vai ter uma moto, até o cachorro entra no inventário, se tiver uma raça boa hoje em dia, né? Entendeu? Mas aquele patrimônio que está dentro daquela empresa, se for doado e fizer tudo certinho, não entra. Sim, teoricamente, na holding teria vamos lá, 80%, 90% do patrimônio e o resto entraria no inventário. Exato. Se bem planejado, é isso. Tu falou 2 vezes entre risco tributário ou risco. Ou a questão de uma holding mal planejada. Uhum. Tem muitos casos de pessoas vendendo holding a qualquer jeito, ou quem está fazendo uma holding com alguém, que cuidados tem que ter? Cara, isso aí é que nem para médico. Vamos ser sinceros, é que nem para médico, tá? Se tu vai confiar teu patrimônio que tu construiu a vida inteira, tu não vai confiar para qualquer um. E aí me desculpe, assim, não é a hora de querer poupar em preço. Vamos usar um exemplo. Eu tenho que fazer uma operação no cérebro. Tenho que contratar um neuro. Tá? Eu vou contratar qualquer um? Eu vou pedir preço? Eu vou escolher o cara pela internet? Não, tem que ser uma pessoa que eu confio. Eu tenho que buscar referência. Tu já fez, tu já trabalhou com esse cara, sabe? É por isso que eu digo, é que nem a questão de médico. Advogado é mais ou menos que nem médico. Se não confia no cara, não vai. Não vai. Contador é igual. Não confia no contador, o contador tá meio... Não vai. Porque de algum jeito, ali no fundo, ali na frente, tu vai pagar um preço. Então, primeira coisa, quero conversar sobre holding, me interessei. Procura alguém que entenda do assunto. Tem profissionais, tem advogados, tem contadores que têm expertise em trabalhar nesse assunto e vão te informar, e vão te passar alguma informação segura, que já tem uma experiência, que já trabalharam com esse assunto, para te dar subsídios e evitar qualquer espécie de problema. De novo, se eu tenho um problema neurológico, eu tenho que contratar um neurocirurgião, cara, tu não vai no Google ver que é mais barato, né? Nem vai contratar um clínico geral, entendeu? E advogado também. Advogado hoje em dia, com tantas áreas do direito, não existe mais advogado clínico geral. O advogado tem que ser especialista em alguma área. Tu não consegue mais ter o domínio sobre todas as áreas. Por exemplo, eu lá no escritório não faço direito do trabalhista. Eu não faço. Não entendo, não gosto, né? Mas a minha sócia, ela adora e gosta, entende. Então, se tu for no meu escritório falar sobre uma reclamatória, tu não vai falar comigo. Vai falar com ela. Eu não entendo, quer dizer, eu entendo o geral, né? Eu vou receitar aspirina. Eu tomo aspirina, Tilenol e vê se melhora. Entendeu? Tu tem que consultar com um especialista. E aí, respondendo a tua pergunta, é a mesma coisa, cara. Entendeu? Tem que confiar, tem que ter referência, tem que buscar profissionais já estabelecidos no mercado. Não é momento de se aventurar. Principalmente se tu tá lidando com o teu patrimônio, que muitas vezes esse patrimônio demorou a vida inteira para fazer. Exato, normalmente é o que acontece, né? E aí eu digo, a pessoa vê qualquer um falando e diz assim, vou falar com esse cara porque talvez, né? Mas eu digo do risco que me parece, César, que nos últimos 2, 3 anos, surgiram muitas pessoas falando no assunto, no tema. Sim. E parece que ele está ganhando força, mas talvez esteja sendo arriscado por ter
não qualquer um, mas muitas pessoas falando, e talvez são pessoas que não têm uma qualificação, uma história tão grande de saber como funciona e como fazer, né? Com certeza. Ainda mais na época das redes sociais, né? Em que qualquer um cria um perfil ali E sai falando. E sai falando e vendendo. E o pior não é o cara vender, os outros comprar, né? É o que eu sempre me intriga isso. Mas um ponto que tu falou da blindagem patrimonial, no digital ela acontece muito, né? Isso é mentira. O pessoal falando, é blindagem, é blindar patrimônio, blindar patrimônio. Mentira. Me coloca qualquer pessoa que defende blindagem patrimonial sentada na minha frente e eu consigo te comprovar, e num debate com ela, que essa blindagem não existe. Eu te afirmo isso. O advogado há 20 anos e pico, né? Então a gente já tem uma certa experiência nessa advocacia empresarial. Tu falou um pouquinho sobre a questão de holding familiar, né? Uhum. O casal com 2 filhos, no exemplo que tu citou, existe a possibilidade de colocar cotas de empresas aí e fazer toda a gestão como se fosse um imóvel, e a sucessão dessa empresa segue por esses 2 filhos. Perfeito. É o mesmo raciocínio. E a mesma lógica em percentuais, como ela funciona? Exemplo, é que nem o inventário, que cada um tem a parte igual, ou pode ceder partes a mais e partes a menos? Assim, tudo depende do caso concreto. Né? Sim. Tudo análise pontual. Tudo análise pontual, assim, a gente tem que analisar. A gente vai, eu estou falando aqui, vou fazer um disclaimer aqui, é no conceito geral. Sim. Entendeu? Mas cada caso tem que analisar diferente. O que a gente aconselha é que quando os pais doam as cotas, por exemplo, a 2 filhos, que esses percentuais de doação sejam idênticos. Certo. Então, a Mariazinha ganhou 30% das cotas, o Joãozinho tem que ganhar 30% das cotas. A gente aconselha que esses percentuais sejam iguais na doação, no caso dos pais doando para os filhos. Mas nada impeça também que o filho esteja um pouco melhor financeiramente que o outro e ele queira comprar mais cotas que os outros. Aí é uma relação dentro de uma empresa. Sócios comprando cotas, entendeu? Aí varia. Mas o que a regra geral me permite dizer assim, quando os pais doam as cotas para os filhos, que essa doação seja igualitária. Cotas certo. iguais tanto para A, para B, para C, para D. Se tiver 5 filhos, Entendi. 20% para cada filho. E se eu são... eu e o César que estamos criando uma holding, e eu vou entrar, o César vai entrar com um patrimônio maior que o meu, ele poderia entrar com um imóvel de 500 e eu com um imóvel de 300. A cota fica proporcional ao valor investido. Proporcional ao valor investido. Tá. Proporcional ao valor investido. Aí, nesse caso, o que a gente aconselha? Para não ter essa divergência, tu integraliza também um pouco em dinheiro. Sim, 200 mil em dinheiro para equiparar os 500. Para equiparar os 500, para a gente ter 50% eu e você. Entende? Sim. Mas toda vez que um sócio, ele é o grande integralizador de patrimônio, é óbvio que a cota dele vai aumentando e a do outro vai diminuindo. Uhum. Né? Tem que ter essa ciência, né? Se eu tenho uma empresa e eu levo para dentro da empresa 1 milhão e tu leva para dentro da empresa 10, a lógica, a matemática, a matemática me permite dizer que eu vou ter mais cotas que tu, Sim. que tu, né? Sim. Então, é essa a questão. A questão de venda de imóvel, venda desse capital, né? Da holding. Aí vai precisar assinatura de todo mundo. Não, precisa da assinatura do administrador da empresa. Por exemplo... Isso acontece muito em família grande, Só vou tomar um provavelmente. gole A dúvida que a gente teve aqui é: estou numa holding e quero fazer a venda de algum imóvel. Todos os acionistas dessa holding, ou todos os proprietários dessa holding precisariam assinar, ou só o administrador? Vamos lá. Qual é a regra matriz de uma empresa? Qual é o manual de instrução de uma empresa? Contrato social. Outro grande erro dos empresários, já vamos avançar um pouco no assunto. Se o cara não me mandar parar, não para, né? Falar. Qual é o grande problema hoje das empresas que eu vejo no meu escritório, se não é diariamente, toda semana? Litígios societários envolvendo os contratos padrão, contrato social padrão. Tá. Como é que um sócio ou outro resolve os seus problemas? Lendo o que está no contrato social. A solução está no contrato social. Bom, se a solução não está no contrato social, meu querido, bem-vindo ao mundo dos problemas. Já começou errado. Já começou errado. Bom, então a primeira coisa que tem que fazer ali nesta holding é um bom contrato social. E nesse contrato social, nós vamos escolher quem será o administrador. Quem vai administrar essa empresa? Quem vai ser o administrador? Vão ser todos? Vão ser 2?
nesse contrato social eu posso escolher como a regra de venda desse patrimônio vai ocorrer. Eu posso dizer que no contrato social depende da assinatura de todos os sócios, depende da assinatura, mas isso não vai funcionar, tá? Então, via de regra, a indicação é que seja a administração pertença a um. Né? Vamos imaginar o seguinte, vamos pegar uma grande empresa, Tramontina. Para vender um bem da Tramontina, não é todos os sócios que vão ter que assinar. A gente sabe que ali, teoricamente, quem vai assinar aquilo ali é o administrador. Para vender um bem de uma empresa, quem assina é o administrador, não são todos os sócios. E numa holding é a mesma coisa. Os sócios vão optar, na hora de montar o contrato social, como isso vai acontecer. Pode ser por todos os sócios, pode ser por 2 deles, pode ser por só um, pode ser que vendas acima, e a gente tem esse escalonamento assim, venda de patrimônio acima de 1 milhão precisa da assinatura de todos os sócios. Abaixo disso pode ser por um sócio. Então, respondendo a tua pergunta, isso quem vai escolher são os sócios daquela empresa. A regra geral, o que a gente vê comum é que fica tudo na mão de um administrador nomeado. Então, nós 3 vamos abrir uma holding, né? E nós vamos nomear o William como administrador. Se o contrato social não diz nada, o William vende o que ele bem entender. Depois tem que prestar conta para nós. Né? Sobre as responsabilidades civis, legais, penais, né? Da má administração. Óbvio, né? Então, ele pega o dinheiro, vende e bota no bolso. Primeiro que ele está cometendo um crime, né? Um ilícito penal. Segundo que depois nós vamos ter o direito de processar ele para reaver esse dinheiro. Se ele tem esse dinheiro ainda é outro problema. Depende de como tá o IR dele, né? Entendeu? Mas respondendo a tua pergunta, essa decisão é uma decisão que vai ser tomada pelos sócios no momento da elaboração do contrato social. Não só de uma holding, mas de qualquer outra empresa. É a mesma coisa. O que se aplica para uma empresa normal, para uma metalúrgica, se aplica para uma holding. A única diferença é que a finalidade de uma é administrar aquele patrimônio e a outra é produzir portão. Respondi? E a questão, César, vamos lá, numa holding familiar, nós falamos lá do casal, os filhos, a parte de separações dos filhos, por exemplo, que tem cotas lá e vão ser deles, ela chega a impactar ou também é uma proteção? Chega. Bom, o que acontece, né? Se, obviamente, o pai e a mãe vão criar uma holding e vão colocar os filhos lá para dentro, o primeiro problema que vai ter são os anexos. Entendeu? Como é que vai funcionar, por exemplo? Eu vou imaginar eu e minha esposa, que temos um patrimônio considerável, jogamos para dentro de uma holding por uma estratégia, tarará, e agora nós vamos começar a doar parte desse patrimônio, parte dessas cotas aos meus filhos. Tá? Certo. Como é que esse filho está casado? Com quem ele está casado? Entendeu? Nesta questão de holding, se eu quero fazer um planejamento sucessório, eu tenho que pensar nessas situações. Qual é o regime de casamento que o meu filho ou minha filha está casado? Entendeu? Bom, se é universal, a esposa dele tem direito àquelas cotas. Isso tem problema? Não sei, tem que ser discutido em família. Sim. Ou não, eu não quero hipótese alguma que a esposa do meu filho tenha direito a cotas sociais que eu vou doar para ele. Existe como fazer isso? Existe. Com doações específicas lá que a gente chama de cláusulas de irrevogabilidade, inalienabilidade, incomunicabilidade, existe como fazer isso. Então, quando a gente pensa em planejamento sucessório dentro da holding, eu também tenho que pensar todas esse entorno que gira na família, no núcleo familiar. Sim, porque tudo impacta, na verdade, né? O bem teoricamente está aí, mas tudo impacta. Vou imaginar o seguinte, isso já aconteceu, eu já trabalhei num processo desses, entendeu? Tinha um filho lá que, o cara era viciado em drogas. Como é que vai passar patrimônio para o nome daquele sujeito? Não tem como. Teoricamente, o cara vai dilapidar tudo em... Rapidinho, entendeu? Então, quando a gente fala em holding, planejamento patrimonial, planejamento sucessório, eu também tenho que olhar essas situações. Digo mais, quer ver um problema? Filho fora do casamento. Também é um problema. Sim. Problema entre aspas, estou falando problema societário. Não estou falando que é problema do casal, católico, religioso, estou falando problema societário. Dentro da holding, para ajustar. Então, assim... Para ser uma proteção, tu disse. Eu vou imaginar o seguinte, ela tem 2 momentos, a holding.
Primeiro é um planejamento patrimonial. Meu. Eu estou planejando. Eu e o William aqui, vamos imaginar, vou fazer um exemplo. Eu e minha esposa aqui estamos planejando uma questão patrimonial, tá? Queremos ali ter benefícios tributários, recebemos muita locação, quero ter um benefício tributário isso, quero ter... Blá, blá, blá. Segundo momento é pensar em planejamento sucessório. Primeiro momento eu falei em planejamento patrimonial. Segundo momento eu falei em planejamento sucessório. Sucessão. Como esse meu patrimônio vai passar aos meus herdeiros. E aí eu tenho que fazer uma análise bastante global, bastante ampla sobre quem são, sobre que se eu vou criar, se eu vou doar com alguma reserva, com alguma cláusula de condicionante, algo nesse sentido. Então, continuando nessa pegada, eu posso doar os bens, colocar eles dentro da holding e criar regras lá, dizendo assim, esse imóvel só pode ser vendido quando completar 20 anos, esse imóvel não quero que nunca seja vendido. E essas coisas eu poderia amarrar ou isso já fica difícil? Pode. Criando instrumentos jurídicos apropriados, isso pode ser. Não é tudo que pode ser escorregado, mas existem limitações sim que eu posso fazer. Vai ter uns 50 imóveis e pode vender no máximo 2 por ano. Poderia trabalhar dentro dessas linhas ou algo semelhante? Acho difícil. Acho mais difícil porque aí vai complicar demais. Entendi. O que eu posso fazer é o seguinte, eu e minha esposa criamos a holding, no momento que eu for doar as cotas para os meus filhos, tá, eu faço essa doação com algumas condicionantes, cláusulas de incomunicabilidade, de impenhorabilidade, de reversão, por exemplo, se meu filho morrer antes de mim, o que acontece? Sim, desistir, não quero mais, entendeu? Sei lá. Tudo isso pode condicionar. Mas o que acontece também, isso é importante trazer, William, a tua pergunta assim. Qual é a regra, a gente já discutiu antes, qual é a regra para resolver conflitos societários? É o que está no contrato social. Sim, o que está aí vai ser o que é o que vai ter aplicado. Mas as pessoas não sabem que é possível fazer um outro acordo abaixo do contrato social chamado acordo de cotistas. A maioria das empresas não fazem isso. E é o que a gente aconselha a fazer. Entendeu? Então o contrato social vai constar as regras básicas, mas regras específicas de administração, de gestão, quem pode ser sócio, quando eu morrer se pode entrar herdeiros, não herdeiros, quem são os eventuais filhos que podem exercer a administração nessa empresa. Tudo isso eu posso regrar num contrato chamado acordo de cotistas ou acionistas, como queiram, dependendo se é uma SA ou uma limitada. Então eu estou dizendo para vocês o seguinte, regra geral numa empresa, o que comanda, o que coordena o manual de instrução é o contrato social. E 99% das empresas tem contrato social padrão. O que amanhã ou daqui dias vai dar problema. Tá? Porque aqueles contratos não dizem, não tem nem regras de sucessão, ou seja, morreu o sócio, os filhos podem entrar ou não podem entrar na empresa como sócios. Via de regra, isso não está nem previsto no contrato social e é um problemaço. Porque quando eu e o William resolvemos abrir uma empresa, eu e ele resolvemos abrir a empresa. Sim. Eu não quero ser sócio dos filhos dele. Entendeu? Eu não quero. A minha empresa é eu e tu. Exato. É uma questão personalíssima, Exato. entendeu? O William pode olhar pro César e dizer, cara, quando o César morrer, eu não quero ser sócio dos filhos dele. Eu não tenho afinidade com eles. Como é que eu vou ser sócio? Entendeu? Tudo isso tem que estar no contrato social. E a maioria das empresas não prevê isso no contrato social. Então, o contrato social é muito importante, mas abaixo do contrato social, isso serve para qualquer empresa, inclusive para holding, eu posso ter uma coisa chamada acordo de cotistas, onde eu crio regras específicas que não precisam estar no contrato social. Como aquela administração vai acontecer dentro daquele núcleo de sócios, dentro daquela família. Entendeu? Eu posso ter uma disposição assim, hipoteticamente, dizendo, olha, que só vai ser administrador das empresas os filhos que tiver MBA em administração. Ponto. Se todo mundo assinar, é regra. Pode botar regra para qualificação. Pode botar regra. Legal. Entendeu? Então, todo esse planejamento é que precisa ser olhado, planejado, avaliado com os sócios, a família e os profissionais que vão assessorar. Por isso que não existe holding, né? As pessoas falam, vamos abrir uma holding, vai no supermercado e compra uma holding na prateleira. Não existe isso. Tu vai te quebrar ali na frente. Tem que entregar esse planejamento para pessoas que tenham qualificação. E tem muita gente no mercado com qualificação, mas também tem muita gente sem.
Qual o tempo pra gente criar? Eu quero criar uma holding. Eu tenho que me planejar. Ou qual esse time aí pra entender tudo, analisar cada ponto? Cara, assim, Meses? Meses. A gente chama de sistema de holding, né? A gente não chama nem de holding, a gente chama de sistema, né? E dá pra esse sistema aí permite um planejamento muito amplo, né? Mas assim, eu te diria que um bom planejamento, 6 meses. Sim, pra deixar tudo bem alinhadinho. Bem alinhadinho, bem equacionado, os contratos sociais bem feitos, discussão com os sócios, entender como vai funcionar. Porque hoje, para abrir uma empresa, vamos ser sinceros, para abrir uma empresa, quanto tempo eu levo hoje? 5 dias, 3 dias? No máximo. 6 dias. No máximo, entendeu? Então, para abrir uma holding é a coisa mais fácil do mundo, Sim. entendeu? Se for aberta a qualquer jeito. A qualquer jeito, mas assim, ela pensada, planejada, eu preciso de um tempo de maturação, entendeu? Eu e o William vamos abrir uma empresa para pegar todos os investimentos que a gente faz em dinheiro e converte em imóveis para botar lá dentro. Como é que a gente quer que funcione isso? Quando o William morrer, como é que vai acontecer? Quando o César morrer, como é que vai acontecer? E se eu quiser sair, como é que eu vou avaliar minhas cotas? Tudo isso precisa estar disciplinado no contrato social. E de novo, Tudo pode acontecer, né? tudo pode acontecer, até nada. Sim. Até não ser usado, que talvez seja o objetivo, né? Até não ser usado, entendeu? Mas assim, os grandes conflitos societários hoje acontecem porque brigam os sócios, né? Brigam os sócios ali, aquela coisa toda ali que a gente conhece. Os grandes conflitos societários acontecem, eles se agravam quando o contrato social não traz resposta. Sim. Não traz resposta, Superficial, né? entendeu? Superficial. É contrato que a gente chama padrão Sim. de Google. Hoje, César, tu tem mais demanda de holding familiar ou holding de empresas, assim? Eu te Um diria pouco que de hoje talvez 70% sejam empresas familiares, sejam rodo familiares, né? É. De empresas, de famílias que estão pensando Em sucessão, planejamento certinho de... Hoje se faz em etapas, a gente aconselha a fazer em etapas. Primeiro lugar, nós vamos fazer uma holding para te pensar no teu planejamento, entendeu? Planejamento patrimonial. Vamos tirar do teu nome, vamos colocar lá, tu vai ter as vantagens tributárias, tudo certinho. Depois, no segundo momento, a gente começa a pensar em sucessão, entendeu? Ou dá para pensar junto, dependendo. Sim. Depende do tempo também. Mas assim, e respondendo o de tempo. forma objetiva, hoje a maioria é pessoas, famílias querendo se proteger, não deixar aquele patrimônio exposto no CPF e já, porque aquele patrimônio está gerando receita, né? A maioria está recebendo aluguel. Normalmente É esse o objetivo, né? Uhum. Vai levar para a renda outra para ter esse benefício tributário. A maioria é assim, entendeu? 30% avança para esse segundo passo aí que seja o planejamento sucessório. Pelo menos essa é a minha experiência. então. Estamos chegando ao final de mais um Construção em Alta, aqui na Conexão FM 87.5. É um prazer ter você com a gente. Antes de encerrar, vamos aos nossos apoiadores. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar teu imóvel? Entre em contato pelo fone 549-9637-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é a loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352, no centro. Fone 54-3462-3674. E em Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos 1331, no centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa, você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre. Soluções em climatização com tecnologia de ponta? A Frisa tem. Atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 3462-1525. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação. Com vasta experiência, oferece produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Stone Mármore
mármore e granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54999967018. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54999616147. Total Cred, localizado na Galeria Milani, em Garibaldi. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Voltamos a apresentar o programa Construção em Alta. Bem-vindo de volta. Quero agradecer então ao nosso convidado César Ongarato, da Nicolini Ongarato Matuela Balbinotti Advogados, por compartilhar tanto conhecimento e mostrar um pouquinho do seu trabalho. Para quem quiser entrar em contato, César, aonde te encontra, a rede social, deixa o caminho. Telefone do escritório 543462 no 2870 e fica no celular mesmo, que não tem problema nenhum. 54996092867. Só fazer contato ali também pelas redes sociais, aí, fácil achar César Ongarato. Faça contato que é um prazer, vai ser um prazer a gente tomar um café junto e continuar essa conversa. Maravilha. Você que está nos ouvindo, muito obrigado pela companhia. Lembre-se de seguir o @podcast Construção em Alta e também acompanhar os perfis @William Pilati e @Giovanna Fechinelli no Instagram e também no YouTube e Spotify. Nosso próximo encontro já está marcado para terça-feira às 19h, mais um programa recheado de informações e novidades do mundo da construção. Tenham todos uma excelente semana, nos vemos na próxima terça. Um abraço e até lá. Boa semana.